Entrevista do dia. A gente viu no primeiro bloco que o preço do leite está em alta, principalmente se comparado aí ao café. Mas o importante agora também é investir em qualidade, principalmente no manejo adequado aí do pasto. E para falar sobre isso, Bruno Giovanni de Marília, que é o zootecnista do Incapera aqui de Iguaçu. E muito bom dia, Bruno. Prazer tê-lo aqui, primeira vez aqui no Jornal Sul Capixaba. Prazer tê-lo aqui com a gente. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom dia, Andressa. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho então sobre essa parte de pecuária de leite, que o pessoal está tão interessado e tão empolgado com a produção hoje por causa do preço do leite. Você falou uma palavra que acho que resume o que o pessoal tem vivido, né? O pessoal está empolgado. Esse preço do leite, ele pode permanecer por um longo tempo no mercado? Bom, a tendência, Andressa, é que o preço do leite ele se mantém estável por algum tempo ainda, mas é uma projeção que a gente não pode fazer a longo prazo. Porque o preço do leite ele varia muito de acordo com a demanda, de acordo com o mercado externo, entrada de leite também, que vem às vezes de outros países, Uruguai, Argentina, e isso tudo afeta o nosso mercado aqui dentro. Então é bom que o produtor ele tenha essa empolgação, que ele até faça os investimentos que ele pode fazer neste momento, mas que tudo seja feito com cautela. Não existe a certeza de que daqui a 6 meses ou daqui a 2 meses o preço do leite ainda se mantenha nesse preço. Inclusive, talvez a absorção do mercado por esse preço de leite talvez não consiga se manter por muito tempo, o mercado consumidor, talvez não aumente muito mais esse preço. A tendência mesmo é que ele se estabilize durante algum tempo, e como a gente vai entrar na safra, talvez ele possa até ter uma pequena redução. Mas nada muito drástico não, a gente não acredita que o preço abaixe muito mais que 90 centavos, e que vai ficar num preço estável interessante para o produtor. E aí, quando a gente fala nessa estabilização da pecuária, o importante é buscar novas técnicas para aumentar essa qualidade e essa produção. O manejo lá no pasto é importante, são técnicas que estão sendo muito usadas aí no mercado? É extremamente importante o manejo da pastagem, o cuidado com a pastagem como se fosse uma cultura mesmo, como se fosse um café, com adubação, muitas vezes também com irrigação e o cuidado no trato dessa pastagem, né, no manejo mesmo. Dividir em piquetes, que a gente tem feito alguns projetos em relação a isso, e também saber a altura de entrada das pastagens, a altura de saída dos animais. Porque hoje se discute muito no Brasil inteiro, não é só o preço do leite que tem que ser interessante, mas o produtor tem que diminuir os custos de produção. E como é que se diminui o custo de produção hoje dentro da porteira? Fazendo manejo de pastagem, fazendo adubação de pastagem. Você produz muito alimento de boa qualidade a baixo custo. É diferente da ração, que você tem um preço muito elevado de ração, que embora dê um resultado muito interessante em produção de leite, quando você gasta muito para produzir muito. Então você tem um custo muito elevado e você acaba não conseguindo ter o retorno econômico que se espera. Então, hoje o produtor que quiser produzir, estando o preço do leite bom ou não, ele tem que pensar em produzir a baixo custo, e aí entra a pastagem, o plantio do pasto, com a cultivar que seja mais adequada para a área dele, para o clima dele, para a região dele, e aí entrar com o manejo de adubação de pastagem. Extremamente importante para reduzir custos e se manter durante muito tempo na atividade, produzir muito com baixo custo. E aí, quando a gente fala em produção maior, essa produção, ela está relacionada ao espaço? É preciso ter mais espaço? Ou na pecuária também não? Dá para a gente contornar, porque o agricultor consegue aí produzir num espaço menor? Com certeza a gente está conseguindo viabilizar pequenas produções, pequenos produtores, né? O que a gente fala quando produzir muito não é aumentar espaço. Muitas vezes é o contrário, você diminuir espaço e produzir mais em áreas pequenas. Então, através do processo de adubação de pastagem, você consegue produzir muito material, muita matéria seca para os animais consumirem. E aí você produz muito em pequenas produções, em pequenas propriedades. Então, você tem aí sistemas de produções que a gente geralmente começa com projetos para 2,3 hectares, 3 hectares. Então, são áreas pequenas que o pequeno produtor geralmente tem na sua propriedade, e a gente faz intensificação daquela área. Conforme o produtor chegar num nível de produção que ele acredite que ele pode aumentar, e que vale a pena aumentar, ele pode fazer isso, né? A gente aumenta as áreas, mas a princípio é produzir muito em pequeno espaço. Inclusive até a municipalidade aqui a gente tem um projeto que é menos área, muito leite. E é para se produzir mais leite em pequenas áreas. Então a gente faz adubação do pastagem, coloca mais animais dentro de uma área pequena. Essa quantidade de animais com pasto de qualidade produz muito leite. Então a gente procura produção por área, né? E não produção por área que eu digo é você produzir muito em pequenas áreas. Geralmente faz essa conta em cima de 1 hectare. Então geralmente consegue produções até de 100 litros, 150 litros em 1 hectare. É muita coisa para uma área pequena. Você expande isso para 2, 3 hectares, você chega a 500 litros, 300 litros. É possível de se fazer com custo baixo.
Nessa tecnologia, ainda entra a silagem como também segurança para o agricultor na época aí da entre-safra? Sem dúvida nenhuma, precisa ter essa reserva estratégica para a época da seca. Porque quando você entra numa época de inverno, em que chove pouco e a temperatura cai muito, a pastagem ela não consegue se desenvolver. Temperaturas muito baixas não permitem que a pastagem se desenvolva e cresça. Então você não tem alimento para essa época do ano. E aí você tem que entrar com estratégias que é a dimensão de áreas para cana-de-açúcar, né? Que a gente faz essa dimensão certinha para a quantidade de número de animais e o número de dias que eles vão precisar ser suplementados. A cana ela ainda é mais barata do que a silagem, então é outra fonte de eficiência econômica, desde que você possa ter mão de obra para cortar ela. Mas se você tem dificuldade de mão de obra, a silagem também é interessante se fazer. É um produto de melhor qualidade do que a cana, só que o custo é muito mais elevado. E você também tem que dimensionar essas áreas. Não pode, hoje um dos grandes problemas hoje no Espírito Santo que a gente consegue ver rodando esse estado, é justamente essa falta de alimento para a época seca. A gente vê animais magros, animais fracos, animais morrendo nas propriedades quando você não tem a dimensão de material para essa época seca do ano. Então, comparado a isso, a produção também despenca, né? Aí sim, com certeza a produção despenca, porque se você não tem alimento, você não produz leite. A gente costuma dizer que tudo que entra pela teta do animal, tudo que sai pela teta do animal entra pela boca, né? Então não tem como não ter leite se você não tem alimento para o animal. E aí se você começar a dar ração, embora você tenha uma produção um pouquinho mais elevada com a ração, o seu custo aumenta demais e às vezes você não tem nenhum dos animais que sejam muito bons para produzir esse leite. Então você acaba perdendo em eficiência econômica no sistema. Você acha que hoje o pecuarista ele não está mais tão perdido assim, não precisa ficar mais só com essa questão extrativista de lá deixar o animal no pasto? Tem projetos, tem recursos, tem como buscar essa mudança? Tem sim, a gente tem, inclusive o Incapé trabalha no estado todo, em todos os municípios e alguns distritos também, e a gente tem técnicos para falar a respeito disso, né? A parte de crédito para o produtor, hoje o agricultor familiar ele tem uma possibilidade de obter financiamentos com os juros muito baixos, que são os juros do Pronaf. Então a gente até muitas vezes recomenda isso para que ele saia de um sistema extrativista para um mais produtivista, um que seja mais interessante economicamente para ele e para a família dele. Só para te citar um exemplo, o Pronaf trabalha hoje com um período de carência de 1 a 3 anos, quando você faz um financiamento, um empréstimo. Esses financiamentos podem ser pagos em até 10 anos e os juros é de 2% ao ano. É um juro muito baixo, que eu acho que nenhuma pessoa no país pode ter essa possibilidade que não seja agricultor familiar. E aí a gente incentiva isso para melhorar a produção do pessoal, sempre com muita responsabilidade, porque o sistema extrativista, embora ele pareça ser interessante economicamente, porque se gasta muito pouco, mas se produz muito pouco também. E aí você tem muito dinheiro investido, às vezes na propriedade, em casa, até em animais, em curral, e você não consegue ter um retorno de capital em cima disso. Então você poderia, se você pensar dessa maneira, você poderia estar investindo em outras coisas que não fosse pecuária de leite. E assim a gente acaba perdendo também muitos produtores nesse caminho, porque produzir com baixa eficiência não vale a pena. E aí também entra nessa história de você buscar essa qualidade, buscar a mudança na propriedade, mas também não fazer da pecuária a única fonte de renda da família? Também. Isso também é importante, porque você tem a questão do café mesmo, que a gente está vendo agora recentemente, que o preço caiu muito, e aí você inviabiliza um sistema só de produção. O produtor não consegue se manter só com o café. Então, se ele tivesse, por exemplo, leite, ou alguma fruticultura, ou uma piscicultura, né? A gente tem que incentivar isso, porque acaba uma produção segurando a outra. Quando você tem uma em baixa, você tem a outra para te segurar. Então, a diversificação da pequena propriedade ela é extremamente importante. Porque o produtor ele precisa ter essas vias de saída realmente, né? Se você tem um produto a baixo preço, você acaba vendendo outro que segura e assim se sustenta. Um tempo atrás a gente ouvia reclamar muito do leite, mas eu costumo dizer que o leite, às vezes ele está ruim, mas quando dá aquele aperto, quando dá aquela queda de preço, alguma coisa, o que o produtor acaba fazendo? É a vaca que acaba salvando, né? Vende uma vaca, vende alguma coisa e acaba conseguindo... dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa, isso mesmo. A diversificação é extremamente importante. Tentar trabalhar isso também dentro da pequena propriedade. E aí, quando a gente fala do manejo, dessa qualidade, essa busca também para essa mudança, dá para fazer nessa época que entra agora, que é uma época de chuva, dá para você tentar fazer o pastejo rotacionado nesse período, que é um período mais de difícil produção, de difícil produção, não, perdão, de difícil manuseio aí no campo? Não, agora é o momento. Esse é o momento exato para você começar a trabalhar com isso. Na verdade, a gente sempre, quando vai fazer um manejo rotacional de pastagem, a gente pede sempre uma análise de solo antes. E a gente acaba sendo chato nisso, com todos os produtores a gente sempre pede.
É claro que agora, se já tivesse análise de solo em mãos, já tivesse feito a calcareação da área, seria mais fácil. Porque o manejo de pastagem não é só dividir em piquetes, ele não é um milagre do sistema. Ele é só uma parte dele. E você precisa, para manter um sistema produtivo durante um longo tempo, você precisa fazer adubação de pastagem. E aí, esse é o momento correto. Essas gramíneas de clima tropical, que é o que a gente usa, braquiária, mombaça, o capim-elefante, os chiftons, eles produzem muito nessa época do ano. Então, o momento é esse, você fazer a intensificação, procurar o escritório do Incapé, precisando, a gente dimensiona a área, faz a divisão, faz os projetos de piquete e as recomendações de adubação também. Esse é o melhor momento, embora você possa ter uma redução pequena de preço do leite, ainda assim a produtividade compensa e compensa muito. Deve manter aí. E a concorrência está ótima também, né, para o pecuarista hoje na região. Eu conversei com o Bruno Giovanni de Marília, que é o zootecnista aqui do Incapé de Iguaçu. Bruno, quero te agradecer essa participação, essa presença. Queria que você finalizasse aí com um telefone de contato. O pessoal que está em casa, está com vontade de mudar aí a produção, dá uma ligada para o Incapé. Tá certo. Primeiro agradecer o convite mesmo, de verdade. Espero que tenham outras oportunidades para a gente poder falar um pouquinho mais perto do produtor rural. Ficar à disposição lá no Incapé para qualquer situação, né, que seja necessária. Dizer que a gente está aberto, a gente está esperando mesmo que o produtor procure a gente lá. E aí a gente só tem uma coisinha, que eu estou novo no escritório e eu ainda não tenho o número certinho. Vou passar o meu, pessoal, se alguém quiser me procurar. O meu é 27 aí no código de área, é 8136-2481. E eu peço desculpa aí aos produtores, porque eu ainda não tenho certinho o número do Incapé, porque eu sou novo, estou aqui há 2 meses apenas no escritório e acabei não pegando ainda esse número. Mas é fácil também o endereço ali próximo ao estádio, né, municipal, importante. Isso. Ali pertinho do IDAF também. É um local que o pecuarista já conhece. Isso, né? Até melhor para o produtor se ele vier pessoalmente, porque a gente consegue ter um contato melhor, aquele olho no olho, mais interessante para a gente poder falar.